Fala amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu trago um vídeo um pouco diferente, um vídeo de incentivo para todas as pessoas. É um vídeo que foi inspirado em especial no meu filho, Bernardo. Esse aqui é o meu filho, tá? Esse aqui é o Bernardo, essa é a minha filha Manuela. E o que é interessante é o fato de uma criança, mesmo, né, ele sendo uma criança, ter um forte interesse em aprender, né? E a gente, como adultos, né, nós como adultos, como pais, precisamos explorar isso da melhor maneira possível, tá? Esse vídeo ele tem a ver com o nosso canal, você vai entender já já, tá? Mas o que é importante é aproveitar principalmente essa fase de aprendizado das crianças, né, dos nossos filhos, e fazer o possível para incentivar eles a aprender algo que eles podem levar para a vida, tá? E uma forma de você incentivar, em vez de deixar ali o seu filho só jogando, né? É, hoje em dia, por exemplo, a TV, os jogos fazem a parte criativa da criança. A criança não precisa mais ter aquela questão de ela desenvolver a criatividade, como por exemplo era no meu tempo, né? Se eu voltar aí, eu tive uma fase muito boa de infância com videogames, mas antes de eu ter um videogame, por exemplo, eu lembro que eu precisava desenhar. Eu pegava uma folha de sulfite ali e desenhava os personagens, desenhava o cenário e na minha imaginação eu jogava o videogame ali para ter uma ideia, né? E quando eu tive videogame tudo foi mais fácil, eu tinha ali um jogo pronto, era só jogar, eu não precisava mais pensar. Porém, esse é um problema, né? Porque a gente acaba tirando a oportunidade de estimular esse lado, né, dos nossos filhos. E a gente tem um lado criativo e tem um lado lógico, né? No meu caso, o que mais fala alto na minha vida é o lado lógico, né? Eu sou muito bom com números, com a lógica em si, inclusive a minha profissão mesmo é programador, eu sou um desenvolvedor, né? Eu conheço algumas linguagens de programação e é aí que entra um pouco do nosso o assunto do nosso canal, e isso me ajuda, né? É uma boa parte do meu sustento, né? Fora o Forex, mas programar também é uma parte do meu sustento, né? E isso acaba sendo importante, né? Porque é uma coisa que eu aprendi lá no passado, até hoje eu desfruto disso, por assim dizer, né? E é uma coisa que pode ser trabalhada nas crianças desde já. O meu filho, ele apresentou esse site aqui, tá? Que é um site onde pode ser feito donativos, não é um site comercial, que é uma ferramenta chamada Scratch. E essa ferramenta ela tem a finalidade de ajudar a criança, por exemplo, um jovem, né, a aprender programação, tá? Programação a gente sempre tem aquela ideia, é uma coisa muito difícil e não é difícil. Principalmente porque quando alguém tem interesse em aprender programação, eu sempre falo assim, olha, aprende a lógica primeiro. Uma vez que você entende como é a lógica para programar, tudo fica mais fácil. E esse site ele traz uma ajuda, né, muito grande para isso, tá? Que é um site onde você consegue montar ali jogos, né, utilizando uma lógica de programação. Inclusive, você acaba aprendendo grande parte dos princípios dentro da programação, tá? De fato, um site bem interessante mesmo. Eu até peguei aqui uma descriçãozinha aqui no chat GPT sobre o Scratch. E aí ele fala que é uma plataforma gratuita de programação desenvolvida pelo MIT Media Lab, destinada principalmente a crianças e adolescentes, com o objetivo de ensinar conceitos básicos de programação e lógica de uma maneira intuitiva e divertida. E ali ele apresenta blocos de código onde você vai montando o seu código. Essa é a parte que fica bem interessante para aprender a lógica, porque vai funcionar como um quebra-cabeça, a gente vai ver já já. E você tem toda ali uma área de trabalho onde você pode criar, modificar, criar um personagem, por exemplo, criar um cenário, tá? Você tem sprites, que são objetos gráficos que você pode ali
colocar dentro do seu jogo e dar vida a ele, cenários, os scripts em si, que são sequências, como se fosse mesmo uma programação para poder controlar movimentos. Inclusive, você pode até colocar sons, né? Você pode até criar músicas dentro dessa plataforma Scratch. E quais são os benefícios, né? Os benefícios são que você vai poder desenvolver habilidades, pensamento lógico, criatividade, tá? Também pode ser usada para matemática, ciências. Se você é professor e lida aí diariamente com crianças, é interessante você também aprender a utilizar o Scratch a fundo, porque pode ser uma ferramenta que você vai auxiliar, né, as crianças a aprender mais sobre programação, tá? Porque você vai estar ensinando uma profissão. Porque uma vez, eu falo assim, né, para quem pergunta, uma vez que você aprende a lógica, aí você parte a aprender uma linguagem de programação. Uma vez aprendido uma linguagem de programação, é como aprender um novo idioma depois. Você vai só olhar os comandos dessa outra nova linguagem e aí você vai aderindo, vai aprendendo. Hoje mesmo eu sei programar em várias linguagens diferentes, mas a lógica eu uso em todas. Então, por isso que é tão importante o papel que é feito por sites como esse, tá? Eu estou até aqui com a área dele logada, deixa eu ver aqui. Só dar alguns exemplos, né? Olha só que interessante, por exemplo, esse projeto em destaque aqui, que você tem até a oportunidade de colocar sons, né, nos seus jogos, só está carregando o projeto. Quando você inicia, então você vê que é um jogo mesmo, né? Dá para criar um jogo. Aqui na área dele, ele me passou um login dele e eu achei muito interessante aqui 2 jogos em especial que ele está criando, tá? Que ele está alterando aqui constantemente. Um deles é esse aqui, né? O famoso Pong. A gente conhece o jogo desde a época do Atari, né? Mas olha só, ele criou uma versão mais moderna desse jogo, né? E é totalmente jogável, a gente consegue utilizar aqui, olha. Vou jogar, já perdi, mas olha só, agora sim. Tá funcionando, tá vendo? A lógica funciona direitinho para o jogo. Toda vez que a bola toca aqui nessa região, eu perdi, tem a contagem de pontos. Então, muito interessante o que ele conseguiu desenvolver aqui. Tá? Olha só, o fundo, ele criou um background aqui. Ele colocou os sprites, ele colocou esse, ele colocou a da bola, ele colocou esse aqui. E repare que conforme você clica no elemento, né, aqui dá para você criar outros elementos. É bem lógico mesmo assim de usar, bem intuitivo, acho que essa é a palavra correta, para você criar. Aqui, por exemplo, na bola, olha quantos códigos ele fez aqui, né? Então, ele fez várias chamadas, quando clicar, né, o que é para fazer, quando tocar lá na bola, na região aqui, né? O que é para acontecer, ó, tocando no Actor 2, que seria esse aqui, ó, ele muda os pontos, ele faz a contagem de pontos. Gente, isso aqui é pura programação. Eu fico orgulhoso como pai de ver um filho meu já conseguindo fazer essa interação com programação, né? De construir aqui uma rotina com if, né? Coisas bem básicas mesmo de programação, um looping acontecendo constantemente de contagem. Então, é super legal e você consegue fazer essa construção a partir, né, de todas essas ferramentas aqui ao lado. Você tem aqui os motions, né? Dá para você acrescentar sons também, né? Por exemplo, a bolinha tocou aqui, dá para ter um som. Você tem como criar variáveis, né? Que foi aqui, provavelmente, que ele criou. Aqui, ó, variável pontos. É coisa que a gente, como programador, usa no dia a dia, né? Criação de variáveis. Então, essa ferramenta em si, ela vai ensinar todos esses aspectos. Então, vale muito a pena você tirar um tempo, né? Ver alguns vídeos aí no YouTube,
sobre essa ferramenta, pega seu filho ali do lado, né, ou sua filha, incentiva, né, a aprender algo tão interessante como esse. Aqui, por exemplo, né, ele criou um outro chamado Super Trunfo, onde aqueles jogos de cartas, né, se eu não me engano, depois você me corrige, filho, se estiver errado, mas você ganha ali de acordo com o poder da carta, por assim dizer, né? E aqui ele criou 3 categorias diferentes: inteligência, força e velocidade. Tá? Eu acho bastante complexo. Ele criou um verso da carta. Aqui, ó, se a gente coloca para rodar, vai mostrando as cartas, tá? Muito, olha só. Dá para jogar aqui, fiz um ponto. A minha teve mais velocidade, mais força. É isso mesmo, né? É um contra o outro ali. Acho que eu vou colocar aqui inteligência, talvez seja mais fraco. Tá vendo? Perdi aqui no caso. E quando eu ganho, faz o barulhinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele já fez a interação com os sons. Então, fantástico. Dá para criar o que você quiser. Como é que ele fez isso? Né? Criatividade. É esse lado que eu falo que é importante a gente desenvolver nos nossos filhos. Explorar o lado criativo. E ainda mais ter a criatividade junto com lógica, sai na frente. Né? Eu mesmo, como desenvolvedor, eu tenho um lado criativo um pouco ruim. Não tenho muita ideia para fazer visual como ele fez aqui. Tá? Eu tenho a ideia da lógica, a ideia da lógica flui na minha mente. Agora, a ideia de visual, aí você consegue criar um profissional mais completo ainda, que vai ter tanto o lado criativo como o lado lógico, tá? Então vale a pena você incentivar o seu filho, por exemplo, a explorar, né, ferramentas como essa do Scratch, tá? Você está de parabéns, Bernardo. Prometi para você que ia colocar um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu acho que vale a pena aí para todos os pais também, tá? E aí, voltando ao assunto do Forex, né? Como é que isso vai ser de ajuda? Vai ser de ajuda porque, por exemplo, os famosos indicadores que a gente tanto busca, aquelas ferramentas que auxiliam nos trades, todas são feitas através de programação, tá? No MetaTrader mesmo, eu mesmo também programo no MetaTrader, não levo isso para o lado profissional, eu uso mais pelas ferramentas que a gente disponibiliza aí, como o PVSR Alertas, que a gente está disponibilizando, começou a disponibilizar essa semana aí para o público em geral. Eu utilizo a programação dentro do MetaTrader para poder fazer isso, que é a programação MQL4, ou se você utiliza aí com o MetaTrader 5, MQL5. Tá? E todo MetaTrader já tem esse mundo disponível. Como é que funciona? É só você vir aqui no menu Ferramentas, ó, Editor de Linguagem de Programação MetaQuotes. Clicou, ele vai chamar aqui uma nova janela. Espera aí que abriu no meu outro monitor. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Abriu essa interface e através dessa interface eu vou aqui em novo, eu já consigo criar, por exemplo, um indicador, um Expert Advisor, que seria um robozinho, né? Eu vou aqui colocar lá, teste, e aí eu vou concluir, e ele já vai dar aqui o endereço, né, toda a estrutura para eu começar a criar um robô. Né? Quando abrir essa programação, o que deve ser feito? Quando desativar esse robô, o que deve ser feito? Toda vez que o mercado se atualizar, der um tique, der um movimentinho ali, o que é para fazer? Eu consigo programar aqui e especificar o que deve ser feito, tá? E para isso eu vou utilizar a estrutura da linguagem MQL, mas, como dito, a lógica é só uma. Se você aprendeu ela, perfeito. Dentro da lógica você vai aprender a fazer decisões, né? Lá o famoso comando if, né? E se tal variável tem tal valor, faça isso, tá? Você vai aprender ali o while, né? Que ele vai rodar as informações, ele vai correr todas as informações. É o que eu faço lá no PVSR Alertas, eu pego todos os ativos e vou correndo um ativo por vez e vou verificando ele, né? Ah, tá tendo volume agora no momento comparado com os outros dias? Ah, quais foram? Ah, com os outros dias não, com os outros períodos? Quais são os outros períodos? Aí eu faço uma listagem desses períodos, vou lendo o volume em cada período, tá? É muito interessante, é muito interessante. Programação é uma coisa valiosa que
é uma profissão e a gente pode, inclusive é uma profissão que tem bastante oportunidade de mercado e poucos profissionais competentes para poder preenchê-las. Então, você incentivar um filho seu, né, uma filha a aprender programação, é quase certo que você vai estar já dando ali uma profissão onde ela vai você vai ser bem sucedida, né? Sucedida é uma profissão que você pode ganhar bem, tá? Pode se escolher como trabalhar como home office, né? Você tem uma série de vantagens que você pode desempenhar dentro da programação, tá bom? Então ficou aí o incentivo para você incentivar os filhos e até mesmo você a abranger aí mais na área da programação e utilizar de ferramentas como essa aqui, né, que é o Scratch, tá bom? Então valeu aí para todos vocês. Um abraço.